Alô, alô, boa tarde. Estamos começando a nossa live de hoje. Fala, Bruna, Suzana, Maria, Fagundes, Tânia, Junqueira. Vamos ver, ficar atento aí se o padre vai entrar, porque, gente, eu não consegui contato com o padre Jorjão até agora. Não sei se ele ficou preso alguma. Regina Vale, tudo bom, minha amiga? Um abraço, Gilberto, Magali. Quanta gente entrando. Padre Pio, interceda por nós, porque não sei o que o padre Jorjão. Normalmente a gente fala com o padre 2 minutos antes. Vamos ver se a gente consegue achar o padre aqui. Quem sabe ele aparece. Padre Jorjão é igual o Padre Pio, é imprevisto. Tanta gente entrando. Vamos ver aqui. Padre, estou tentando falar com o padre. Padre Jorjão, está na escuta? Hoje a gente vai falar sobre Padre Pio, Santoro, Tânia. Muita gente. Célia Campano, Célia, Otávio, minha amiga Loura Santoro. Loura. Oi, Lola. Tudo bem? Oi. Cadê o padre? Padre Jorjão. Padre Jorjão, não sei. Padre Jorjão deve estar atendendo alguém, né? Então, gente, a gente vai falar hoje sobre Padre Pio, né? Se o Padre Jorjão entrar, a gente vai falar. Se não, Padre Jorjão, eu vou convocar outro padre aqui de emergência. Vou chamar o Padre Pio para ajudar a gente. O Padre Pio vem aqui ajudar a gente, né? Deixa eu ir falando enquanto a gente está esperando se o padre vai chegar aqui. Vamos ver se ele está entrando aqui. Porque eu não falei com ele ontem à noite. Ele estava animadíssimo para a live, para falar sobre Padre Pio. Estamos tentando contato do padre. Enquanto isso, a gente está aguardando. Quantas pessoas entrando? Renata de Freitas, Marise. Bem, gente, falar um pouquinho assim, Dulce, tudo bom, dos Freitas? Matheus, Renata de Freitas. Fala, Renato. Tudo bem? Dolores. Estão entrando, gente? Está entrando, gente? Somente o padre. Qualquer coisa, vamos chamar. Padre Jorjão. Padre Jorjão aparecendo aqui. Vamos ver aqui, deu sinal. Apareceu o Padre Jorjão. Espera aí que ele deu um oi aqui. Manolo e Cristina. Manolo tá aí. Manolão. Padre Jorjão tá aqui. Opa, chegou o Padre Jorjão, gente. Deu um tchau aqui. Padre Jorjão aqui. Chegou? Não tá entrando aqui, padre. Não tá com contato. O padre já entrou aqui, gente. Opa, graças a Deus vai. Foi só o SUS. Padre Pio foi chamar, acordar o Padre Jorjão. Padre Pio falando, Padre Pio, acorda, Padre Jorjão. Só tem uma live hoje falar de mim aí, só tá aí, não tá, aparece. Cadê o Padre Jorjão? Cadê ele? Entrou? Pô, gente, estão perdendo tempo aqui de live e é tanta coisa para falar de Padre Pio. Padre Jorjão, aleluia! Você que não me atende. O senhor me mata, Padre Jorjão. Não, eu tô tentando entrar há muito tempo. Você que não me atende aqui, rapaz.
É? Tudo bom, filho? Tudo bom, padre? Sua bênção. Deus abençoe, meu amigo. Agora todo mundo ficou feliz. O senhor entrou e ficou feliz. Agora a live está valendo. Que bom estar com você. Tudo Tudo bom, bom? padre? Sua bênção, padre. Deus Então, abençoe. padre, para não perder tempo, a gente tem muita coisa. Padre Pio é muita coisa para se falar. Nossa, Ah, eu mandei hoje já um zap para muita gente, mandei o filmezinho da confissão do Padre Pio com o pai dele, coisa linda. Estava vivendo algumas histórias de Padre Pio hoje, relembrando. Quando a gente viaja para o Padre Pio, a gente relembra. Nossa, é de chorar, padre. É de Padre, chorar. Padre Pio é um universo, né? É um cometa medieval no século XX, já É um, dizia. é um santo do tempo atual, né, padre? Senhor padre, antes do senhor falar, vai começar aí, o senhor vai falar bastante. Eu só queria falar para o pessoal o seguinte: como eu conheci o Padre Pio? Padre Pio, eu ouvi a primeira vez falar, acho que foi em 99. Eu estava em Assis. Eu nunca tinha ouvido, acho que é um padre que ninguém tinha ouvido falar no Brasil, não era conhecido, não é verdade? Padre Pio era conhecido na Itália. Na Itália sempre foi muito conhecido, as pessoas Ah, é? gostam muito mais do Padre Pio. Mas eu conheci ele, eu vi ele em 99, eu estava com um grupo em Assis. Duas senhoras falaram assim para mim: Marco, eu vou a São Giovanni Rotondo. Eu falei: o que é isso? Não, a cidade de Padre Pio. Eu falei: quem é esse Padre Pio? Quem é, Isso em Padre? 99. Elas saíram de. Ela falou que no dia seguinte a gente tinha visita a Assis. Ela falou: Marcos, tinha acabado ano passado em Assis, mas eu preciso ir a São Giovanni Rotondo. Eu falei: tá bom, mas o que é isso? Ah, não, Padre Pio. Eu falei: mas quem é Padre Pio? Quem é, Aquilo me Padre? impressionou, padre, porque o senhor sabe que de Assis a São Giovanni Rotondo são 420 quilômetros. Aí eu falei: mas vocês vão e voltam no mesmo dia? Vão, voltam. O que mais bonito, né, padre? Quando as coisas de Deus. Elas foram, e quando voltaram, elas voltaram tão felizes que aquilo me impressionou. A partir daquele momento eu quis saber quem é esse Padre Pio e acabei participando até da canonização do Padre Pio em 2002, com um grupo lá com o Padre Antônio José, nosso querido Padre Antônio, foi um grupo lindo. É isso que eu conheci o Padre Pio. Assim que conheci ele, nossa, é impressionante. Tem muita coisa para falar do Padre Pio, mas vamos lá, Padre. Eu conheci Padre Pio quando eu era aspirante dos Capuchinhos, em 1976, talvez, 77. O Padre Pio é capuchinho, você sabe disso, né? Sim, sim. E Frade. eu comecei naquele tempo vendo lá, os frades falaram do Padre Pio, Frei Henrique conheceu o Padre Pio, Frei Gatângelo, Frei Sisto, Frei Jamaria, Frei Jacinto, os frades todos falavam do Padre Pio. Eu convivi com frades que conheceram o Padre Pio. O Frei Henrique, o Laudelino, que se chamava ele, depois mudou de nome para Laudelino, dizia que uma vez tinha de se confessar por curiosidade com o Padre Pio, né? Então, todo mundo falava que ele era santo. Então, foi lá no confessionário, o Padre Pio ficou muito brabo. Você é um cretino! Veio começar por curiosidade, né? O Padre Pio sabia. Ah, você tem esse pecado, toma vergonha. Nossa Senhora, ele contava isso com tanta assim, arrependimento. O Padre Pio me deu uma bronca no confessionário. Irmão de hábito, né? Era jovem. Então, ele dizia sempre dizia isso, que Padre Pio não perdoou, não, deu uma bronca nele, um jovem estudante lá na Itália, e cada frase falava uma coisa. Então, logo depois, eu vi a revista da Lilar, que ela traduzia, Lilar Santana. E quando eu vim para Ipanema, em 92, então na paróquia, 92, 93, eu criei o primeiro grupo de oração de Padre Pio, que até hoje, até ano passado, não sei se é o primeiro grupo de oração, grupo de pregueira, oficialmente inscrito lá em São Giovanni Rotondo. É mesmo? É no Brasil. Eu acho que não é o único. Eu acho que nenhum grupo se preocupou em se inscrever oficialmente na sede do grupo de oração de Padre Pio. O nosso grupo, desde 92, 93, 92, é inscrito na Federação Mundial dos Grupos de Oração de Padre Pio. Pô, legal. Tem um nome, Grupo Mama Pepa. Quem deu o nome Olha. foi a Maria Augusta, que é italiana. Ela fez questão do nome da mãe do Padre Pio, porque era Maria Giuseppina. E Giuseppina, Pepa é como se fosse Giuseppa, Zefa, talvez, como também Giuseppe, é Pepo, né? Talvez seja Zezinho italiano. Então, nosso é Mama Pepa. Então, o nosso grupo de oração na paróquia está registrado lá como grupo de pregueira, grupo de oração de Padre Pio, desde a década de 90, no início da década de 90.
nós nos reunimos mensalmente como grupo de oração. Então, foi como grupo de oração que nós fomos participar tanto da beatificação quanto da canonização de Padre Pio. E nós temos devoção na paróquia, já tínhamos o Capuchinho, nós tínhamos naquele tempo uma missa mensal lá na São Sebastião dos Capuchinhos, quando eu estava lá. Parece que depois do tempo do Frei Ivan, infelizmente, esse grupo acabou não morrendo, não tem mais, tinha uma história muito devota, mas hoje tem uma imagem bonita do Padre Pio na Igreja dos Capuchinhos, mas Nossa Senhora da Paz continua esse grupo. E nós, a partir de Ipanema, criamos vários grupos de oração de Padre Pio, na Santa Mônica, na Santa Margarida Maria, criamos o Grajaú, criamos também na Zona Oeste, em Campo Grande. De Padre Pio, foi os filhos de Padre Pio, né? No Grajaú, sim. E nós fazemos todo ano um encontro dos grupos de oração de Padre Pio e Nossa Senhora da Paz de Ipanema. Estendendo a devoção a Padre Pio. Então, padre, vamos falar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo, que não conhece. Quem é Padre Pio? Onde ele morou? Onde ele viveu? Até quando? Como é que é a história dele? O mais bonito são as confissões, os milagres. Padre Pio viu até a alma do purgatório. Coisa assim, impressionante, né? Então, qual é a história de Padre Pio lá em São Giovanni Rotondo? Como é que é na Itália? Em 1837, filho de Grazio Foggioni e Maria Giuseppa D'Annunzio, batizado no dia seguinte que ele nasceu. Ele nasceu a 25 de maio, agora, semana. Segunda-feira. Segunda-feira, a 25 de maio de 1887. E recebeu a crisma com 12 anos, a crisma era comunhão com 12 anos. Muito cedo, ele manifestou interesse para as coisas de Deus. Falava sempre com o anjo da guarda. Ele via o anjo da guarda. Estava sempre presente nas missas, via Nossa Senhora. De tal sorte que um dia, conversando com os amiguinhos dele, ele ficou impressionado, que para ele era muito comum. Ele achava que era a coisa mais comum do mundo ver Nossa Senhora, ver o anjo da guarda. E quando, conversando com os amigos, ele deu conta que isso não era uma coisa comum, ele ficou espantado. Você não vê Nossa Senhora? Você não vê o anjo da guarda? Porque achava que era tão comum que para ele era normal conversar com os santos. Mas, em contrapartida, o inimigo também aparecia para ele em formas terríveis. E ele, com 16 anos, então, manifestou o desejo de ir para o convento, ser frade. Mas como o padre dele como o padre dele, muito simples, Grazio, ele emigrou para os Estados Unidos da América para poder ter condições de manter o filho dele no convento. E ficou 1 ou 2 anos nos Estados Unidos, voltou para poder fazer enxoval do filho dele. E assim, aos 16 anos, a 6 de janeiro, na festa de Epifania de 1903, ele entrou para o noviciado dos Capuchinhos em Morcone, vestindo o hábito, no dia 22 do mesmo mês de janeiro. E passando a chamar-se Frei Pio, em honra a São Pio V. E terminando o noviciado no mesmo ano, fazendo os votos simples, de tal sorte que, 5 anos depois, fez votos solenes, em 1907. Foi ordenado 3 anos depois, em 1910, a 10 de agosto. E ficou no convento de Benevento, mas depois, ele, a partir de 1916, ficou na casa dos pais, em São Giovanni Rotondo, em virtude da saúde, que era muito fraca, muito débil. Só mais tarde, em 1910, foi para São Giovanni Rotondo, de onde nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Mas, padre, tem história aqui que a gente vê mais ou menos, pelo menos 12 bilocações. Ele não saía de lá e aparecia no outro. Como é que é isso? Por exemplo, na canonização de Santa Teresinha, Padre Orione, do Orione, ou São Orione, que é fundador da Ordem dos Orionitas, eles têm casa aqui no Jardim Botânico, né? Divina Misericórdia, e o Santuário de Fátima, sendo cidade, ele conta nos seus diários que ele se encontrou. Eu tive a graça de me encontrar com o santo do Gargano, Padre Pio. Confessei-me com ele, imagine você. Ele encontrou com o Padre Pio no dia da canonização de Santa Teresinha, 1925. Fez agora aniversário, na semana passada. Ele contou, e foi um dia muito bonito, porque Pio XI quis que tirassem aquelas lamparinas que no século XIX enfeitavam basílica, e toda a basílica foi enfeitada por fora e por dentro com velas. Foi uma coisa muito bonita. Pio XI chamava Santa Teresinha da estrela do meu pontificado.
e depois a proclamou padroeiro das missões. E Dorione conta que ele se encontrou com o Padre Pio. Mas Padre Pio não saiu do convento em 1925, que foi o ano santo daquele ano. E ele se encontrou com o Padre Pio. O É Padre muito. Pio nunca saiu do Santo Antônio Rotondo. Então, estamos em relatos históricos de Ô, Padre pessoas. Jorjão, se eu botar uma barba aí, vai parecer Padre Pio, pô. Santidade você já tem. Aí Quem, já só pode botar barba. quem me Bota dera, essa barba aí, vai ter Santo Padre Pio voltou. também me puxa na Padre, orelha do céu. Eu tem sou uma filho. história que eu lembro muito de mim, né? Que tem uma filha espiritual dele, falou que estava rezando com o irmão no quarto, e o irmão deitou, começou a cochilar. Do nada lá, se eu deve saber disso, isso eu acho muito interessante, que às vezes eu levo uma chupetada da minha esposa mesmo, mas dá claro. Mas esse menino sentiu um tapa no rosto, né? E ele fala que sentiu um tapa, parecia que estava com luva, aí olhou para a irmã, mas que é isso? Não entendeu nada, ele levou um tapa. Aí no dia seguinte, quando encontrou lá com o Padre Pio, quando ele teve com o Padre Pio, olha, é daquele jeito que você tem que rezar, não, hein? Reza direito, por isso que eu te dei um tapa. Olha, uma vez eu tinha um grupo de Quantos de nós vão levar tapa? Não, Padre Pio é assim mesmo. Um dia eu estava na paróquia, estava lendo lá, preparando alguma coisa, e tinha um grupo de oração no Padre Pio que é às 4 horas. Eu estava lá, sentado, de costas para a estante, trabalhando, lendo, de repente, um livro da estante atrás de mim voa e bate na minha cabeça, minha careca. Eu levo um susto, pulo, e quando eu vejo o livro, A Vinha de Padre Pio. Olha, Era exatamente a hora da oração. Aí eu falei, Padre Pio, me desculpa, tinha esquecido o horário. Para mim foi normal. Padre Pio me fez despertador, porque eu estava atrasado para a reunião do Padre Pio. Eu tenho certeza que foi ele, não tenho dúvida nenhuma, que assim que o Padre Pio faz com a gente. Olha, Padre Pio é impressionante. Eu me lembro também quando eu cheguei em São Giovanni, a primeira vez que eu fui, tem um corpo dele incorrupto, né, padre? sim, Agora está numa cripta, está na Basílica Nova. Antigamente estava na Basílica Antiga. é Eu me lembro que o padre, a gente foi explicando da viagem, né, que o Padre Pio falava na confissão que tinha que falar mesmo. Meu irmão, volta, você não se arrependeu. As confissões do Padre Pio é terríveis, né? E eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu ajoelhei em frente ali à cripta, naquela época que era velha, né, era bem pertinho, eu fiquei com medo, padre. Falei, meu Deus do céu, o Padre Pio vai ressuscitar, vai falar dos meus pecados, aí vai mandar eu correr, ir embora. Você olha para ele, morreu em 1968, você olha para ele, parece que está vivo. eu conheci. Parece que ele está intacto. E a irmã falou que ele está a mesma coisa. O corpo dele é uma coisa impressionante. Eu E eu conheci tenho o essa relíquia dele, ó, padre. Eu trouxe de lá. Quem quiser, ó, pode eu tenho até rezar, passar. Essa é a relíquia que anda comigo na minha carteira, no meu bolso, a relíquia de Padre Pio. Né, as histórias que a gente tem. graça de dizer Eu 3 queria até que. de Mas fala lá, padre. primeiro grau do Padre Pio. Eu só estou vendo algumas pessoas aqui que estão entrando. Eu queria deixar, pelo menos, uns parabéns a Beth Chiquinho, minha cunhada, que foi vovó ontem. Graças a Deus, um parto da Viviane e do Vitinho. Parabéns. Nasceu uma menina linda, a Elizabeth Maria. Graças a Deus também era um parto assim complicado. O Padre Pio te rezou também. Foi tudo bem, graças a Deus. Eu tenho a graça de ter 3 relíquias ex corpore do Padre Pio. Primeiro, uma que foi dada de presente pelo cardeal Comastre, que é o arcipreste da Basílica de São Pedro, que é o prefeito da cidade do Vaticano. Ele deu para o Monsenhor que é o capelão do Palácio do Guanabara, Zé Gomes, que me deu de presente. Então, tem essa relíquia, que é o sangue de Padre Pio. Depois, uma Adélia, uma amiga muito querida, Delma, que é do Padre Pio, lá da paróquia, que me deu, que ela recebeu da Dona Maria. Primeiro, que é um corporal, que tem com o sangue do Padre Pio. Depois, uma cruz, que tem dentro também o sangue do Padre Pio. Ela me deu a Delma, que está guardada na paróquia, que são 3 tesouros que eu tenho muito queridos lá, com quase a gente dá bênção aos enfermos, no dia do Padre Pio. Foi um presente que eu recebi então, uma do cardeal Comastre, pelas moções Zé Gomes, e outra pela Delma, nossa querida Delma, que me presenteou. Padre Pio, tem alguma coisa dele, essa relíquia que eu tenho, guardo, foi a irmã lá que me deu, guardo comigo, é uma bênção, né? É um hábito pouquinho da relíquia. Né? Eu queria mandar também, eu vi aqui a Sara, estou fazendo aniversário hoje, reze por mim, depois o padre vai rezar. A Sara, lá de Denver, lá dos Estados Unidos, está sempre aí com a gente, parabéns.
várias pessoas, a Regina Vale, fui com a Demaré, Padre Pio, graças a Deus. Quem foi a Padre Pio? Mas Padre Pio, por que o Padre Pio é tão especial? É um padre, e era tão especial que as pessoas saíam, ficavam 2 semanas em São Giovanni para receber uma senha, para se confessar com o padre. Né? A confissão dele demorava 3 minutos, era uma confissão que tem que ser, é sim, sim, não, não, e é isso que é o meu pecado. Né? E dizem, os estudos dizem, as pessoas que ele confessou mais de 5 milhões de pessoas. E interessante que tem os freios lá que falavam, nossa, tem tanto padre lá para confessar, ninguém quer, só o Padre Pio, tadinho. Mas por que essa especialidade? Porque é um chamado, assim? O que o senhor me diz desse diferencial? Né? É a barba? Porque se for a barba, a gente vai botar no Padre Jorjão, o Padre Jorjão vai ser o nosso Padre Pio aqui, pronto. Sabe que Mozart tem uma melodia simples? Eu tenho uma Venerabilis Barbe Caputinorum, né? Você repete isso várias vezes. É muito interessante. Mas o Padre Pio passava 14 horas por dia no confessionário. Era o homem da penitência. Ele sabia muito bem que a confissão é um sacramento da misericórdia, é a derrota do inimigo. A gente vê como é que o demônio tem pavor da confissão e coloca no coração, hoje em dia, do homem, o horror da confissão, porque é a grandeza, é a libertação, é o grande sacramento da libertação do ser humano. Depois se põe orgulho no coração do homem, porque o orgulho é o pecado do demônio, a soberba, a híbris. Então, o ser humano, quando vai pecar, ele tira vergonha. Mas quando vai se confessar, coloca a vergonha. Então, o Padre Pio ele conseguia ler na consciência das pessoas pecados que a pessoa não queria se confessar, aquela vergonha. Então, nem o Padre Juliano, era um padre lá da Itália, ele sempre vinha ao Brasil, toda vez ficava de férias, ficava hospedado na nossa casa paroquial. Então, ele contava, tinha um paroquiano dele que certa vez fosse confessar, 30 anos depois, falando em Giovanni voltou a se confessar. Foi lá se confessar, padre, não vou saber se eu pequei, papapá. E Padre Pio, você não tem vergonha, não? Como é que é, Padre Pio? Você veio aqui 30 anos atrás, Padre Pio, só tinha visto ele uma vez, 30 anos depois. E você não cumpriu a confissão que passei há 30 anos atrás? Mas como, Padre Pio? Você não cumpriu aquela confissão por causa daquele pecado assim, assim, assim? Padre Pio, só veio só uma vez na vida. Eram milhões de pessoas. Você não fez isso, por causa disso, disso, disso. Dio mio, Padre Pio. Agora compra essa confissão. Foi esse penitente que contou isso ao Padre Juliano. Que coisa. Padre Pio tinha o dom da ciência infusa, ele lia a consciência das pessoas. Então, mas isso é um dom, que isso é uma coisa maravilhosa, é do nosso tempo. Isso que quando a gente vai a São Giovanni Rotondo, eu falo para a gente, bebam. A gente tem a felicidade. Outro dia está falando de Lourdes. Nós católicos, nós temos cada lugar maravilhoso. Quando a gente visita um lugar desse, as pessoas têm que beber tudo. É um momento especial. Você vai estar visitando um santo atual. Né? O senhor está falando da confissão. Padre, quando eu vou lá, tem preocupação, sabe por quê? Porque às vezes a gente não confessa, né, realmente de coração. E tem uma história, o Padre Pio falava assim, você está desde... O rapaz foi lá confessar, 1970. Aí ele foi confessar e falou, desde 1941 você não confessou. Você carrega com você um pecado que você tem que confessar e é muito grave. Meu filho, se você morresse... Impressionante, padre. Que isso? Que dom é esse? É por isso que quando eu fui lá mesmo morto, eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus do céu. É um dom espiritual impressionante. Você sabe que foi Padre Pio, tem um discípulo, Frei Daniel. Esse frade tinha uma cirurgia e foi fazer cirurgia lá na... Padre Pio disse, não, ele quis fazer a cirurgia. E esse Frei Daniel foi no hospital, uma cirurgia do baço. E ele morreu. Morreu. E passou então lá, ele disse que ele foi julgado pela Divina Misericórdia e recebeu 3 horas no purgatório. Conhece essa história do Frei Daniel? Sim, mas mais ou menos. Ficou 3 tanta horas, história. recebeu 3 horas no purgatório. O pessoal, puxa vida, 3 horas, que bom, pouca coisa. Mas ele sentiu como se aqueles 3 horas fossem 3 séculos. Um sofrimento atroz. Então, ele tinha algo terrível na vida dele. Depois, Frei Daniel, Padre Pio, purgatório, na internet. Então, ele sentiu que aquele sofrimento era uma coisa terrível na vida dele. E ele viu de soslaio Padre Pio e Nossa Senhora. Ele disse, Padre Pio, peça a Nossa Senhora que me dê a graça de voltar a esse mundo, para que eu possa
reverter tudo isso, reverter, pelo amor de Deus. O fato é muito comprido, senão vai perder todo o tempo nisso. E a situação tal foi que, de repente, ele viu tudo se apagar, viu uma coisa branca sobre ele, e ele, com o braço, tirou aquilo, era o lençol. Estava sendo velado pela família. Estava a capela Nossa, morta. que isso, E a pô? família estava chorando junto a ele. Quando deu que ele pôs o lençol, foi um Deus nos acuda. Todo mundo saiu correndo, socorro, um fantasma. O defunto levantou, o hospital inteiro saiu correndo, debandada. E ninguém queria perto, porque eu estava morto já, imagina você. E aquela Que situação lindo. terrível. Os médicos, nada de estado de óbito, tinham feito tudo que era possível. Ele estava morto, morto, como Lázaro. E um dia Tem veio tem um caso de uma criancinha também, né? Que ele ressuscitou, né? sim, é cada mala, cada mala. Então, mas esse o médico já tinha passado pelos médicos, dado o estado de óbito, estava morto, mortinho, de todos os santos. E ele contou que ele passou pelo julgamento de Deus, tinha recebido a sentença, 3 horas, um sofrimento atroz. Então, ele voltou a essa vida e viveu umas 40 anos pregando sobre a conversão, lutar contra os pecados, buscar a confissão, fugir do purgatório, alcançar o paraíso. Morreu há uns 10 anos atrás E ele está e hoje falando do purgatório, né, padre? o purgatório, não, pelo amor Três de Deus, horas. nem Três passar missa horas. não. Hã? 3 horas. Três horas. Então, veja, hoje em dia as pessoas não estão no céu, é festa no céu. Como é importante rezar pelas almas, buscar os sacramentos, rezar a Santa Missa pelos falecidos. Hoje em dia a gente esquece de mandar celebrar a missa, rezar pelas almas, oferecer sacrifício pelas almas. Parece que todo mundo está no céu. Ninguém manda rezar a missa. Ninguém reza pelas almas. É muito Mas, padre, importante. mais importante, isso eu estou falando, eu acho importante para nós, porque muitas vezes a gente relaxa, né? Tudo bem, purgatório. Tem um caso do padre que o senhor está falando agora, que foi interessante, e padre Pio fala que ficou uma marca no coração dele muito triste. Aí eu estou falando até para os sacerdotes, na importância do sacramento, a importância do sacerdote. E apareceu uma alma do purgatório, Padre Pio, à noite. O senhor sabe, Apareceu. eu preciso de missa, eu preciso de missa. Pedindo missas. Uma Aí delas foi Padre uma. Pio falou, pode deixar amanhã eu vou celebrar essa missa para você. E foi dormir. Ele ficou muito triste, sabendo que a alma ficou nessa noite, reclamou muito e ficou muito triste com o Padre Pio, porque ele queria a missa naquele momento. A importância, que nem estou falando, a importância da celebração da missa. Né? Até E brinco com meus filhos, eu vou essas deixar uma almas, caixinha aqui, quando eu morrer, botar 1.500 missas no primeiro mês. Direto. Padre Jorjão pode rezar todo dia, mais 5 missas. Não estou de brincadeira. É sério. houve casos, um desses casos foi uma que foi de uma. Padre Pio estava no quarto, se não me engano, entrou alguém, tudo fechado, havia neve, e entrou alguém e disse para ele: quem é o senhor? Eu estou falando de tal. Eu morei aqui, em tal ano, assim, assim. Aqui era uma casa de pessoas idosas, mas Eu não era um sei. convento. 1908. É isso, exatamente isso. Então, morri aqui um incêndio, coisa parecida. E eu só não dizia que estava no purgatório. E contou a história, e Padre Pio disse: vou rezar para o senhor. E acompanhou até a porta, abriu a porta, viu um vento gélido. Padre Pio ficou impressionado. No dia seguinte, falou com o superior. E foi até o cartório. E perguntou, não falando de tal. De fato, ali era uma casa de idosos. E esse senhor, falando de tal, morreu fumando, colocou fogo na roupa dele, na roupa de cama, e morreu vítima do incêndio que ele próprio causou. Aquele nome que o Padre Pio recebeu, de fato, era uma pessoa era que tinha morrido ali. O Padre Pio celebrou a Santa Missa e, mais tarde, ele recebeu um aviso da pessoa dizendo: obrigado, Padre Pio, estou no paraíso, graças à sua missa. E quantas Impressionante. almas pediam Padre Pio a missa e, graças à missa, eram salvas pela Santa Missa. Isso Então, não é historinha de Hollywood, né, padre? não, estou com o livro aqui agora, Padre Pio, as Almas do Purgatório. Eu estou lendo esses dias, um minutinho só. Então, gente, a gente está ouvindo agora a história de um santo maravilhoso. Eu amo falar sobre esses santos, né? Padre Jorjão está falando com propriedade. A gente vai falando um pouquinho. É um santo do tempo de hoje, que quando a gente visita São Giovanni Rotondo, né? Que está uns
400 quilômetros de Roma, mas quando a gente faz o percurso lá para São Giovanni, normalmente a gente vai a Assis também, que é um lugar maravilhoso. É só maravilha fazer umas peregrinações dessa, né? Vai a Assis, passa por Lanciano, né? Milagre Eucarístico, vai chegar a São Giovanni Rotondo, e depois eu vou contar a historinha de São Francisco, né, padre? Contar aquela historinha, quem só sabe o santo que visitou lá, foi lá pertinho, né? Está pertinho de São Giovanni Rotondo e foi na Gruta de São Miguel, que está pertinho também, né? São Francisco foi lá, São Padre Pio, vários santos. Aqui eu tenho um manual. O Papa João Paulo II teve com ele. Teve lá, São Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco foi agora. Sabe que Padre Pio, o corpo dele esteve lá ano passado, em Roma, junto com São Leopoldo Mandici. Leopoldo Mandici é outro grande confessor, passava horas e horas, 16 horas no confessionário lá em Pádua. Né? Era um outro grande confessor, padre dos confessores. E eles eram amigos, os dois, São Leopoldo e Padre Pio, Leopoldo Mandici. E os dois foram levados a Roma no ano passado, o ano da misericórdia, né? o ano santo. E Padre Pio, depois que o corpo dele foi levado a Roma, passou em Petraltina. E Padre Pio profetizou que ele voltaria a Petraltina. E a sua profecia foi realizada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse manual de teologia mística, é um manual bem antigo esse é um grande autor de teologia mística. Hoje em dia, pouca gente estuda teologia mística, né? Uma pena. Manual de Teologia Cristiana, esse do Rollo Marin. Ele fala desses fenômenos místicos que acontecem na igreja, ou são pouco estudados. Estigmatização, Padre Pio tinha. Lágrimas e suor de sangue. Renovação e mudança de corações. Mas então, vamos falar para o pessoal que a gente tem. Como é que era esse estigma de Padre Pio? Como é que foi? Como é que ele conseguiu? Parece que ele teve, ele pediu, primeiro ele recebeu, pediu para não ter, depois voltou. Como é que é? Esse primeiro é os estigmas invisíveis. É a transfixão. Ele recebeu invisível. Ele sentia os estigmas, mas não eram aparentes. Ele sentia a dor dos estigmas no lado, nos pés, nas mãos, mas ninguém os via. E depois, em 1918, eles foram, enquanto eu rezava no coro, diante do crucifixo, está lá até hoje o crucifixo, ele, como São Francisco, lá no Alverne, ele foi transpassado como que um raio e aparecendo nas mãos. Dessas chagas, vertiam cerca de uma xícara de chá de sangue. Todo dia. Todo dia. A Santa Sé mandou, porque ele foi caluniado, né? Tinha muitos inimigos. Pessoas diziam que aquilo era mentira. No processo de canonização, está lá, grandes acusadores diziam que ele era falso, que era mentiroso, tudo aquilo invenção do Padre Pio, que ele colocava ácido. O que ele sofreu na vida, um dos bispos que mais acusaram, no final da vida, pedia à enfermeira, pede a Padre Pio para rezar por mim, para me perdoar. Como são as coisas, né? É impressionante. O médico, né? O médico que foi, normalmente, para essas causas, são médicos ateus. Todos eles se converteram. Todos. Até um grande médico, sabe da história dele? O médico cujo nome do hospital do Papa tem o nome dele. Agostinho Gemelli. Sabe a história dele, né? Agostinho Gemelli era um médico que foi convertido no campo de guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ele tinha perdido a fé e diante de um rapaz que estava morrendo, ele estava perdendo a vida. Sabe o Agostinho Gemelli? O rapaz estava morrendo e falou, doutor, eu vou morrer. Se minha mãe estivesse aqui, rezaria uma Ave Maria. Eu não consigo lembrar da Ave Maria. Reza por mim. E ele não tinha mais fé. Pelo amor de Deus, reza por mim. E ele não tinha mais fé para a Ave Maria. Doutor, estou morrendo, reza por mim. E ele, sem ter mais fé, começou a rezar. Ave Maria, cheia de graça. E conforme ele ia rezando, o rapaz ia sorrindo, perdendo a vida. E quanto mais ele rezava, o rapaz entregava a vida a Deus. E à medida que ele rezava Ave Maria, ele só me recuperava a fé que tinha perdido na universidade. Na última palavra da Ave Maria, aquele rapaz entregou a vida nas mãos de Deus, nos braços de Nossa Senhora. E ao final da Ave Maria, Agostinho Gemelli se convertia.
e tornou-se frade franciscano, um cientista, cujo nome hoje é o nome do Hospital do Papa, Hospital Agostinho Gemelli. Mas esse mesmo médico, ele foi envenenado pelos inimigos do Padre Pio. Ele é mentiroso, ele é falso. Ele foi visitar o Padre Pio achando que ele era um mentiroso. Não. Veja que as pessoas santas, elas se degradiam, porque o inimigo faz isso na igreja. Sem dúvida, sem dúvida. Ele achava que Quem ele busca a falsava. santidade é perseguido. É perseguido. Foi tremendamente perseguido. E o Papa da época, Papa Pio XI, achava que o Padre Pio mentia. O que fez? O Padre Pio ficou anos impedido de celebrar com o povo. Ficou enclausurado. Tinha que celebrar no seu quarto, não podia ver as pessoas, não podia confessar. 12 anos, né, padre? E penitente. 12 anos, né? Exatamente. Impedido na sua cela, de saída da sua cela, do seu quarto. Obediente. Mártir da obediência, sofrimento da obediência. Mas quando veio Pio XII era devoto de Padre Pio. Até os papas. João XXIII tinha reserva, um santo, hein? Um santo, João tinha reservas com o Padre Pio. E depois Paulo VI tinha um carinho muito grande por ele. Mas como é que é a vida? A perseguição. No tempo de João XXIII, Padre Pio foi muito perseguido pela própria ordem. Porque Padre Pio recebia muito dinheiro para construir o hospital, que ele foi um homem da caridade. O Hospital do Padre Pio é referência de caridade, é onde mora o E um hospital. dos melhores. E gratuito, ninguém paga nada ali. Então, o Padre Pio, ele construiu um hospital com doações do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa. Um hospital imenso, totalmente gratuito. Então, Então, e está lá, quando vai a São Giovanni, está lá em cima, lá do lado da capela Exato. do hospital. Pio Eu XII até brinco com as pessoas, se quiser passar mal, passa aqui. Pio XII liberou do voto de pobreza, ele receber dinheiro e administrar aquele dinheiro e construir um hospital impressionante. Então, isso trouxe muita inveja. Imagina, dinheiro, quanto dinheiro na mão dele? O dinheiro é coisa terrível, mamona, né? Do inimigo. Então, ele foi perseguido, colocaram um gravador no confessionário. O inimigo aparecia para ele, derrubava da cama. Ele foi agredido fisicamente pelo demônio. Aparecia com o olho roxo, dava tapa no rosto, o inimigo dava tapa no rosto do Padre Pio. A luta que ele, como São João Maria sofreu também, Vianney, outro que tinha o dom de ler as consciências. Esses dons que Padre Pio possuía, né? Mas então, ele lutou padre, exatamente. eu queria deixar bem claro para quem está ouvindo a gente. Tanta coisa de Padre Pio, eu acabo não falando nada. Não muita coisa, 1 hora é pouco. Então, eu queria Pois é. deixar mais uma vez, padre, a lembrança, para quem não conhece Padre Pio, que não é devoto, aproveite esse santo, é um santo dos tempos atuais, né? De pedir a intercessão, vocês vão ver as graças que vão acontecer. Tem um milagre do Padre Pio, impressionante, de um americano da Filadélfia, que estava na guerra, e o avião dele foi atingido. Esse é uma coisa assim, para mim, esse é um milagre que tinha que sair em todas as televisões até hoje, mostrar uma coisa que... E esse rapaz, o avião dele foi atingido, quem estava com ele não conseguiu sair, ele conseguiu sair e o paraquedas não abriu, né? E ele fala que foi uma pessoa pegou ele, deixou ele no chão do aeroporto, no colo, sem paraquedas, era para ser traçalhado. E esse rapaz ficou impressionado, né? Parece que a mãe dava Padre Pio também, não sei. E Padre Pio, quando ele vai, que fiz questão de ir a São Giovanni Rotondo, conhecer São Giovanni Padre Pio. Quando ele chega e vê o Padre Pio, foi esse aí que me pegou no colo. Foi ele que pegou. Olha que milagre, gente. Olha o milagre. Né? Tem um milagre de uma menina também brasileira, Giovana, parece até o nome da minha netinha, filha da Luísa, também, que teve um probleminha. A mãe estava na Itália e soube da história, que foi a São Giovanni. Foi uma coisa linda, né, de recuperação. Padre Pio, realmente eu vejo assim, padre, você quando está com o coração puro, verdadeiramente em direção, não sendo santo, né, todos nós somos pecadores, ele está preparado a nos ouvir e interceder. São os filhos, né, que Padre Filho realmente ouve e ama, né? Então a gente sempre reza Padre Pio. Conhecer esses lugares é maravilhoso. Conhecer os santos de hoje, por isso que eu falo, nós somos privilegiados, padre, privilegiados. Mas conhecer lugares desses. Voar não é problema, Padre Pio. Aquele general lá que mandou bombardear São Giovanni Rotondo, porque os alemães estavam lá, os soldados, os aeronautas iam bombardear, bombardearam.
Mas tinha um padre voando, mandava a gente ir embora, a gente jogava as bombas, mas não caíam. Estão doidos, não tudo preso. Mandava outros aeronautas lá, a mesma coisa. Querem jogar bombas. Mas tinha um padre voando, estão doidos, estão no manicômio. Aí, imagina o general, o almirante, xingando, almirante não, o brigadeiro, xingando todo mundo. Mas são doidos, tudo para o hospício. Mandava mais alguém bombardear. Eles bombardearam. Tem um padre voando, não deixa de bombardear. Aí o brigadeiro ficou furioso, subiu nas tamancas. Foi ele mesmo bombardeado junto com outros. Quando ele vai jogar as bombas não caem porque tem um padre voando. Tô doido, tô doido. No final da guerra, ele vai na casa de alguém, vê a foto daquele padre. Que padre é esse, pelo amor de Deus? Ah, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio. Não deixou. Padre Pio, Padre Pio. Ô, Chega padre, lá, tu sabe que agora na pandemia, mais uma para vocês, em São Giovanni Rotondo não teve um caso. eu podia imaginar isso. Não tem um caso. Outro dia eu conversei sobre isso. Não deve ter ninguém em São Giovanni do Rotondo. Ninguém. Eu perguntei pro pessoal na Itália, ninguém. Padre Pio não vai Padre permitir. Pio. É lindo. É mesmo, é mesmo. É lindo. Não teve um caso em São Giovanni, nada, não permitiu. Ele não vai deixar cair bomba, vai deixar cair vírus. Padre Corona não entra com Padre Pio. É lindo, padre. É lindo. Eu falo sim, são lugares que eu amo levar os sacerdotes. Né? Por exemplo, levar o Padre Jorjão lá, você vai se derramar lá com o Padre Jorjão. Vai ser uma coisa. Só tem que deixar o Padre Jorjão botar uma barba. A gente vai, Padre Pio, voltou. E vai ser lindo. Um coração desse que nem o do senhor. Quando eu chego lá com o Padre Aldo, o Padre Renato, as pessoas, quando chegam em Padre Pio, é uma coisa maravilhosa. A Santina mandou aqui, Santina, tudo bem? Vamos lá, vamos sim, eu amo o que eu faço, eu amo levar as pessoas, porque as conversões são maravilhosas, padre. Meu o Padre Deus. Pio, você não vai, Padre Pio, não sai mesmo jeito. Ele não vai deixar, quando chega naquela cidadezinha, mexe com o coração da gente, né? São lugares que dá vontade de passar uma semana. Padre Pio é Padre Pio. Não tem explicação, não tem definição. Não tem pandemia lá, padre. Mas não tem. Esse tal de Covid consegue. Falei com o meu irmão, não, lá em Padre São Giovanni está liberado. Padre Pio vai deixar, mas não deixou cair a bomba, ele falou, deixar pandemia nenhuma. É uma maravilha, padre, uma maravilha. Só para terminar, o tal brigadeiro foi lá, o padre foi direto para ele. Então era você que queria jogar bomba sobre nós? Aí esse tal general se ajoelhou, começou a conversar com o Padre Pio, mais de uma hora, e se converteu. Você vê um livro contando isso aí. Converteu ao catolicismo, era protestante. E não sabia uma palavra italiana e o Padre Pio não sabia uma palavra de inglês. Se comunicaram. Mas como o Padre Pio fala inglês? Nem italiano sabia, falava o diário da Puglia. Uma palavra italiana o Padre Pio falava. Tinha o dom da glossolalia das línguas. Isso é Padre Pio. Uma senhora, antes da guerra, veio chorando. Meu sobrinho, ninguém sabe onde ele está, Padre Pio. O que vamos fazer? Só manda uma carta para ele. Um dia escreveu uma carta para o sobrinho, não sabia onde ele estava na guerra. Colocou em cima da mesa dela e foi dormir. De manhã a carta sumiu. Sumiu. E foi ter com o Padre Pio. Padre Pio, a carta sumiu. Vai descansar. 15 dias depois, a carta, que não tinha endereço, só tinha um nome no envelope, chegou a resposta do sobrinho para a casa dela. Linda. É, Padre Pio. As cartas dele naquele quarto de quarto. Queriam mandar carta para os jovens, os filhos, sobrinhos, netos, estavam na guerra, mandavam para o convento, para que se arranjasse, que mandasse, sabe Deus para onde? Era o correio, o anjo correio. Ele mandava os anjos levavam a carta para os sobrinhos, para os netos, e chegavam direitinho. A resposta, e ele respondia a todos. Todos, impressionante. Todos. Eu falei, quem que vai dizer? Essa é uma lenda do medieval, Idade Média. O Padre Pio enviou há poucos anos atrás, faleceu em 68, 23 de setembro de 68. Cientistas conheceram a ele, gente da ciência. Veio um médico dizendo, Padre Pio, olha, a minha tia, meu médico, disse que pensa muito em estigma, em Jesus, e é psicológico, por isso que apareceram as chagas nas suas mãos. Vai mandar o seu médico pensar numa vaca para ver se aparece chifre na cabeça dele. Ele era comediante, ele era bom. Ele era missionário. Ele era dos meus. Vai pensar numa vaca, ver se aparece chifre na cabeça dele. Vai encher o outro. Mas os santos são assim, né, padre?
Os santos são assim, né? são São alegres humanos. também. São Os sérios santos na não hora que são tem que ser chatos, não. sério Não são e são chatos. pessoas alegres, né? É, Que bonito. santo, é como Então, padre, Santo, olha Santo só. anteontem. Tristeza e melancolia fora da casa minha. Um santo triste é um triste santo. Não. Tem que, é lindo, é Ai, lindo, é lindo, é lindo. A história dele é uma história linda, né? Eu tenho alguns pensamentos aqui que eu peguei de Padre Pio interessantes, tem vários, né? Uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai lá, diante de Deus, se ajoelhe sempre. Padre Pio falava, diante de Deus, se ajoelhe. Porque Padre Pio era muito sério. As coisas que ele podia brincar, mas a coisa de Deus, ele é muito sério. No confessionário dele que a gente visita lá, tem uma imagem de Nossa Senhora. Eu não sabia, a imagem de Nossa Senhora. Padre Pio era muito mariano. Que ele sempre falava, se muito, mas você está triste, qual é o reze. canto Se do meu você está Mariano? Qual é triste, o reze. canto do meu Mariano? Você quer uma Amém. pessoa que é santa, devoção a Nossa Senhora. Não é Amém. possível Amém. que um cristão Amém. não se devote Amém. a Nossa Senhora. Se devoto a Nossa Amém. Senhora, você pode longe essa pessoa. Desculpa dizer É. isso. E é isso mesmo. E ele, em frente ao confessionário dele, você vê a imagem. Nossa Senhora falava para ele. Às vezes, o pecado daquela pessoa, Nossa Senhora falava, ele falava, é mesmo? Ele conversava com Nossa Senhora na hora que ele estava confessando. É lindo o amor. E ele fala assim, se você está triste, reze. Padre Pio não parava de rezar o rosário, tanto é que ele está sempre com o rosário na mão. Ele rezava vários textos. Ele fala, se você está Sim. triste, reze. Se você continua triste, reze. Mas se você está reze, não pare de rezar, porque Nossa Senhora, uma hora, vai interceder por você. Então, ele Nossa sempre Senhora, dava umas dicas, né? qualquer sacerdote que quiser ter força na sua vida ministerial, no seu sacerdócio, tem que ter amor a Nossa Senhora. Amém, Tem que padre. ter amor a Nossa Senhora. Amém. Amém. Sem Nossa Amém. Senhora Estou com não o senhor somos no nada. abro. O senhor sabe Não que eu sou somos nada. mariano, tenho um carinho muito grande. O senhor sabe que nós dois temos um problema, né, padre? Eu me lembro uma vez, lá no aeroporto, que a gente saiu de Israel para ir para o Egito, minha mãe, nós dois conversando sobre isso. Nosso coração mariano. É, vai falar de Maria, Nossas dificuldades aí ser com forte, né? nossos irmãos, com certeza. Mas ele falava também, não demoreis nas tentações. Olha que bonito. Isso é um exemplo para a gente. Olha as dicas. Não demoreis nas tentações. Imaginai sempre a presença de Jesus, né? Você que está tendo uma tentação, imagina a presença de Jesus que vai te ajudar a vencer essa tentação, vencer esse pecado. Não Se Jesus demoreis estivesse nas com você naquele tentações. momento, pois é, se o Senhor estivesse com você naquele momento, você faria o que está disposto a fazer? Não faria. Bonita essa dica. É uma dica, Então, né, padre? é isso. Ó, padre, Imagina se eu tenho dificuldade de sair disso, eu não consigo vencer esse pecado, essa tentação. Imaginar a presença de Jesus. Que linda a dica dele. Ele está conosco. Lembra daquela frase que a gente mais diz na missa? Ele está no meio de nós. Então, desiste. Você não vai falar mal da vida alheia quando tiver tentação e falar mal da vida alheia. Você não vai escrever uma coisa ruim na internet porque Jesus está te olhando, você criticar uma pessoa que não vale a pena. Você não vai, não sei, ver alguma coisa que não vale a pena porque Jesus está contigo vendo aquela coisa que não vale a pena. Enfim, você não vai fazer coisas que não valem a pena. Você não vai, não sei o que pode fazer de errado. Ter raiva de alguém, falar uma palavra ofensiva a alguém. Isso está vendo que a palavra ofensiva está fazendo, porque o golpe de língua quebra os ossos. Então, Jesus está comigo. Eu vou ofender aquela pessoa? Não vale a pena. O senhor está vendo, estou falando. Imagine que essa pessoa aqui do seu lado, vendo você falar uma palavra ruim para alguém. Está aqui o Senhor do meu lado. Ele está no meio de nós. Então, para quê? Quem fala cansa, quem cala vence. Amém, padre. E olha bonito, ele falou aqui, quanto mais humilde, mais a sua intimidade com Deus. E Padre Pio conheceu várias pessoas com situações financeiras. Não é o dinheiro que vai você humilde ou não, né? O orgulho, a vaidade, separar isso, né? Quanto mais humilde, mais íntimo você é a Deus. Humilde de coração, né? Feliz daquele, até na bem-aventurança, né? Feliz daqueles que têm um coração pobre de espírito, né? Então ele fala assim, quanto mais humilde, maior é a sua intimidade com Deus. Olha que bonito. Humilde, Claro. realmente, Deus sabe quando você é humilde de coração. Não é humilde financeiro, é humilde de coração. Tem muitas pessoas humildes. Né? Bonito isso, bonito. Ele fala, quanto mais humilde, mais é mais bonito perante a Deus. Mais a intimidade junto a Deus. Bonito A humildade isso. é a verdade.
A humildade é verdade. Então, o que nós somos sem Deus? Somos nada. Somos pó. Sem Deus? Somos O pó. Padre Pio fala aqui, ó. Um homem sem Deus é um homem mutilado. Olha que Somos pó. coisa, o pastor falou agora, eu estava aqui. Um homem sem Deus é um homem mutilado. Olha que Nós tristeza. somos pó. Deus sopra em nós o pó. Isso que nós somos. Somos pó com vento, dizia Padre Antônio Vieira. Deus soprou em nós o pó e temos a vida. Se ele tira o respiro, voltamos ao nada. Todos nós somos mendigos de Deus. Veja um corpo sem vida, sem alma. Corpo inanimado. Corpo com alma, corpo animado. Pois nunca está desanimado, hein? Nunca estou desanimado. Calma, não. Pois nós somos animados. Padre Pio deu vida ao cego. Aquela menina que nasceu sem a visão. Gemma, até hoje é enfermeira instrumentalizadora. Ela participa de cirurgias. E quando dá entrevista, põe óculos escuros, porque tem só a parte branca da vista. Ela não pode enxergar. A avó dela levou a Padre Pio. O médico não adianta, nunca vai enxergar. Ela não tem a parte escura da vista. Ela levou o Padre Pio. Levou o Padre Pio. Ela não enxerga, ela é cega. Padre Pio, não é cega coisa nenhuma. E ela não mudou, continua sua parte branca da vista. Qualquer médico que ela for vai dizer, essa menina não enxerga. Mas ela enxerga melhor que eu, não usa óculos. Ela é enfermeira instrumentadora. Vai dizer que ela não enxerga. A ciência até hoje diz que ela não enxerga. Mas ela enxerga melhor do que eu com você, porque ela tem a visão 20/20, Marcos. De vez em quando aparece na TV italiana dando testemunho. Ela teve na canonização, parece, do Padre Pio. Teve. Olha, que é um milagre extraordinário. O secretário cardeal Aramburu, ele pediu ao Padre Pio que estivesse com ele na hora da morte, quando fosse morrer. Eu tinha muito medo. Então, passou o seu tempo e ficou muito doente. E ligaram para o cardeal que foi dar unção para ele. Nós temos unção dos enfermos. Quando o cardeal chegou, já havia morrido. Ah, meu Deus, eu prometi que estaria aí na hora da morte. E agora? Mas a enfermeira, não. A enfermeira, não, veio um padre aqui dar unção para ele. Mas que padre que foi? Aquele padre daquela fotografia teve aqui. Aquele padre? É. Aquele padre não. Aquele padre é Padre Pio, já morreu. Ah, morreu? Ele esteve aqui agora mesmo. Ele falou, Padre Pio, o senhor veio? A enfermeira ficou arrepiada. Mas foi ele. Ele falou, Padre Pio, o senhor veio, ele veio aqui. Aí tinha outra enfermeira também. Falou, ele veio, ele já morreu? Padre Pio prometeu que ele viria, estaria com ele na hora da... O secretário do cardeal era um cardeal de Montevidéu. E no dia que eu falei esse milagre, por providência de Deus, a sobrinha desse cardeal, a de Padre Pio, estava lá, falou, padre, eu quero testemunhar. Isso é a pura verdade. Eu estava lá naquele momento. Eu não sabia de nada e testemunhei. É lindo, né, padre? Padre, infelizmente, estamos acabando aqui. A gente vai falar só alguns recados. Infelizmente está acabando. Você poderia fazer mais uma hora de Padre Pio. Pelo menos com o senhor eu vou falar uma hora. Eu vou dar a dica para vocês que estão ouvindo. Se você quer fazer uma boa confissão, procura o Padre Jorjão. Tá? Você vai ver que vai ter uma boa confissão. O padre tem um coração maravilhoso. Eu estou falando isso que eu sei o que é. E é muito importante para a gente, quando a gente tem um padre que a gente pode se confessar, pode abrir o nosso coração. Não perca o seu tempo. Abra o seu coração. Quando você abre o coração para um sacerdote, você está abrindo o coração para Jesus e pode estar poupando, que nem Padre Pio fala, alguns anos no purgatório, que não é bom para nós. Né? A confissão nos livra de muito tempo no purgatório. Só uma coisa rapidinho. Quando João Paulo II era seminarista, padre jovem, ele foi visitar Padre Pio. Padre Pio não conhecia, disse, você vai ser papa, mas eu tenho sangue na sua solteira, batina. E a cardeal de Cracóvia, tinha uma senhora que ajudava muito o cardeal Wojtyła, e o Papa tinha uma carta para ele, o cardeal, pedindo uma senhora Valesca, uma senhora que estava muito doente, cujo médico disseram que ela teria apenas 4 semanas de vida. O padre Pio disse, secretário, essa carta vem de uma pessoa que tem muita importância. Vai ser muito importante para Deus nesse mundo. Não podemos esquecer a carta. E guardou aquela carta. 2 semanas depois, chega a resposta da carta. Obrigado, Padre Pio, ele está curado. Falou com São João Paulo II durante todo o seu pontificado na
na Secretaria da Família, Pontifício Conselho da Família. Estava vivo até pouco tempo. O médico ainda 4 semanas. Está acabando. Tem que dar a benção. O senhor vai fazer oração sobre hoje, no final, com um pedaço aqui de Padre Pio, com a relíquia. Tá? Eu queria fazer alguns agradecimentos ao doutor Diogo, que está sempre ouvindo com a gente. A Gislane, que eu vi aí, Gislane do Mário, participou, a Zenaide, a Júlia e Luci, né, pela cura e visão do Júlio. Vamos rezar sempre. O Júlio é um cara de Deus. Naninha Joia está participando, várias pessoas, Eliana. Vai ser muito bom participar dessa live. Está acabando. O senhor vai fazer uma oração. Para antes de fazer oração, eu queria, para todo mundo que está ouvindo, a gente tem um canal da Demaré agora no YouTube. A gente está lá com as inscrições para chegar a 1000. Se eu puder divulgar também. E essa live vai ficar lá no canal. Se Deus quiser, vai lá para o canal da Demaré. Vocês podem rever, manda as pessoas rever essa live se quiser. Tá? E vai ter lá o nosso canal da YouTube na Demaré Tour. Quem quiser fazer inscrição, está lá junto com a gente, vai ser bom. Tá? Eu tenho aqui rapidinho uma prima da Kátia, que é uma amiga nossa. Ela está doente, ela está no hospital. Ela pediu para o senhor rezar. A Sônia Maria Oliveira. Vamos rezar para ela e para todos os doentes. E agradecer também para todas as pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão voltando para casa, não só do vírus, mas também de outras doenças, né? Que estão se recuperando, graças a Deus. Que Padre Pio, nessa noite, possa interceder por nós. Padre, está aí a relíquia, né? A gente vai ter... Aí tem várias lives. Semana que vem, Padre, tem várias lives bacanas. Tem lá com o Diácono. Diácono, quarta-feira, o Diácono Alex, lá de Campo, vai estar. Padre Renato Martins vai estar com a gente, se eu teve outro com ele, quinta-feira. E sexta-feira eu vou estar com um padre que eu gosto também muito bom, Mariano, Padre Antônio Maria. Vai estar com a gente sexta-feira numa live, se Deus quiser vai ser muito bom. Um abraço, e a gente vai voltar com o Padre Jorjão. Se Deus quiser, com prazer. Com prazer. Um abraço na Claudinha, no seu filho. Claudinha mandando abraço. Padre, faz uma oração para terminar, que vai terminar. Senhor, nosso Deus, pela intenção de Pautina, vosso servo, pedimos por todos os nossos irmãos, enquanto nós nos rezamos nesse momento que nos pede orações. Abençoai cada lar, cada família, dai saúde, dai conforto às pessoas que choram, fortalecer os corações de todos os nossos irmãos, aos desempregados, que passam necessidades, provações e privações. A todos, dai a força da vossa graça e a bondade do vosso amor. Pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Madonna della Graça, de todos os santos e santas de Deus, pela força e intenção do Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E viva Padre Pio! Viva Padre Pio! Muito bom. O Arthur, meu filho, está mandando um abraço ao senhor. Arthur, querido, um abraço ao senhor. Falei qualquer coisa, qualquer dificuldade, procura o Padre Jorjão. Vai ser meu confessor, Arthur. Padre, muito obrigado por mais essa live. Foi muito bom. Pena que foi pouco tempo. Tem Padre Pio fica a noite toda aqui com o senhor. Tem tanta coisa para falar, os milagres do Padre Pio. Vamos fazer outra, Padre. Opa, tá ótimo. Vamos fazer tudo. Parabéns, Sara, que está aniversariando lá dos Estados Unidos. Todos meus amigos que participaram. Tia Beth, vovô Tico, fizeram, tá com o Netinho, a Lola, Alice, participou, Lucinha. Que querida. Eu fui a Silvana com a tia, Alice. A Célia Campana está aí também. Um abraço. A Gislane participou, a Janine. Obrigado, Janine, Tânia Joia. Várias pessoas estão participando. Enquanto ele está terminando aqui, estou mandando um abraço. Santina Brandão, obrigado, minha amiga. Vamos a Padre Pio, hein? Estou muito animado. Quando a gente voltar para as peregrinações, estou morrendo de saudade, Padre. Fátima, Lourdes, Padre Pio. Olha quantos lugares maravilhosos que a gente tem, né? Santa Terezinha, semana que vem vai ter Santa Terezinha. É muito bonito, muito bonito. E semana que vem, se Deus quiser, quarta, quinta e sexta, nós estamos na live. Eu estou na live aí com o Diácono Alex, Padre Renato, Padre Antônio Maria. Vai ser muito bom. Aí tem aí também, vai ser legal. Ângela Debelli, um abraço. Vamos fazer outra, sim. E aí, Padre Júlia, Luci e Júlio, meus amigos. Tá bom? Tá acabando aqui, Padre? Então, muito obrigado. Sua bênção. Até a próxima, se Deus quiser. Com certeza, todos nós vamos querer sua presença de novo aí com a gente. Nessa presença. Tchau, Padre. Santina, Dulce.